2005, ela investigou e prendeu a quadrilha que havia sequestrado os filhos do gerente do Banco do Brasil em Piripiri. Em 2011, ela resgatou, depois de 10 dias de buscas em favelas de Fortaleza, um bebê que havia sido sequestrado em Teresina. Um parecer dela, como delegada, responsabilizou o Estado, ou pelo menos ajudou a responsabilizar, e livrou da cadeia uma catadora de lixo acusada de negligência com os filhos. Esses são apenas alguns dos muitos casos que a nossa convidada esteve à frente desde 2003 como delegada de polícia no Piauí. Com talento nato para a profissão que escolheu, nossa convidada tem a polícia no DNA. Ela já é a terceira geração que integra os quadros da polícia na família dela. A mãe queria que ela fosse médica e o mundo precisava que ela fosse policial. Depois de se formar em Direito na Universidade Federal do Ceará, em 2002, ela veio para a Academia de Polícia do Piauí, onde começou a carreira na Polícia Civil. Foi delegada em Parnaíba e Piripiri. Em Teresina, coordenou em 2006 a Central de Flagrantes da Vila Mari, de ser um abacaxi realmente. Depois foi para o 1º e 2º Distrito Policial da capital e em 2010, após 10 anos em delegacias distritais, foi para a DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Em julho de 2013, nossa convidada passa a ser a primeira mulher a assumir a presidência do Sindicato de Policiais aqui no Piauí e atualmente é a única mulher à frente dos sindicatos da categoria em todo o país. No Falando Nisso de hoje, eu entrevisto Andréa Magalhães, uma cearense que virou piauiense e que tem na mãe a maior referência e cuja única ambição, segundo ela própria, é ser feliz. Dá para ser feliz sendo policial num país como o Brasil e num estado como o Piauí? Delegada, bem-vinda ao Falando Nisso. A gente começa por aí. Obrigada, Maia, por esse preâmbulo da minha vida. Bem, desde o início, quando eu ingressei nos quadros da polícia, eu já sabia que não seria uma atividade fácil. Ser policial realmente é para quem tem sangue nos olhos. E apesar de, no começo, não ser nenhuma novidade na minha família, meu avô foi policial civil, condecorado no Ceará, foi da primeira turma de comissários do estado do Ceará, teve medalhas, teve homenagens. A minha família viu com um certo receio essa minha escolha. Bem jovem, ainda no 3º ano, quando eu decidi fazer direito, houve uma relutância muito grande, principalmente por conta da minha mãe. A minha mãe, ela é da área da saúde, ela é dentista, e o sonho dela é que eu fosse médica, o sonho dela. Então, foi isso que eu fiz a minha mãe entender que realmente essa foi a minha primeira grande causa. Agora, por que eu escolhi o direito? Porque desde pequenininha, mas é pequenininha mesmo, criança, eu fui criança até onde pude. Eu brinquei, pulei de elástico, brinquei de boneca, brinquei de Barbie, fiz tudo. Eu tinha assim, eu sempre... E mocinho bandido? Muito. Agora não tinha quem me segurasse, não. Eu sempre fui... Uma mocinha bem arisca, bem arredia. Eu sempre fui de muitas amizades. Eu prezo muito por isso. Eu tenho amigos até hoje desde 6 anos, 7, 9 anos de idade, eu tenho amizade de 9 anos de idade. É possível ter amigos? Muitos. Eu tenho amigos policiais, eu tenho amigos escrivães, eu tenho amigos delegados. Eu tenho várias amigas irmãs, várias. Eu tenho uma delegada no Ceará, que me ajudou nessa operação aí, fez campana comigo na favela. Do bebê que foi sequestrado. Isso, a gente estava em número muito reduzido, eu fui só com 2 policiais aqui do Piauí. Ela está falando do caso do bebê que foi sequestrado no Piauí e que foi levado para o Ceará. Isso. Foi o primeiro caso emblemático, importante, da delegada Andréa Magalhães, enquanto esteve na DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Por ironia ou não do destino, a primeira operação importante dela foi exatamente no estado dela. E ela está falando no estado dela, o Ceará, desse caso. Eu tenho uma amiga, que eu não vou dizer o nome, que ela é da inteligência. Então, eu trabalhei com ela em Fortaleza. Então, Fortaleza, para mim, foi uma oficina. Muito que hoje eu desempenho como delegada veio da minha experiência como escrivã. Eu queria que você concluísse a história da operação, que foi super importante, essa do bebê. Isso. Qual foi o momento mais tenso? Porque você passou 10 dias
fazendo operações dentro de favelas no Ceará. E eu lembro bem, a gente pode até já mostrar a imagem, você chegando com o bebê, você visivelmente emocionada, embora de óculos escuros, mas você teve, aquela foi uma operação que marcou. Bom, eu vou te colocar algumas situações que a DPCA, ela me fez até refletir. Essa operação em específico, né, quando a mãe chegou para registrar a ocorrência, a gente, quando trabalha na polícia, a gente vai observando, né? Até de que o delegado ele é padre, ele é conselheiro sentimental, psicólogo, e isso faz a gente entrar numa certa seara íntima de cada um. Quando a senhora chegou para registrar a ocorrência, ela só falou uma parte da história. Mas desde o registro eu sabia que estava faltando a principal. Ela faltou com a verdade. E foi difícil, eu comecei a conversar com ela quando ela registrou a ocorrência, ainda pela manhã cedo. Eu só consegui que ela me dissesse a verdade às 8 horas da noite. Esse dia eu não saí de casa para nada. Aliás, da delegacia para nada. Eu não vou nem comer. É comum. Nessa minha rotina é comum. Horário pré-definido, dia pré-definido para mim não existe. Não, porque se acontecer algo X, e não foi nem só, foram infinitas vezes nesse sentido. Então, foram 3 oitivas até essa mãe me falar a verdade. E eu dizia para ela uma coisa: olha, a senhora quer sua filha, eu quero resgatar sua filha, mas enquanto a senhora não me disser a verdade, a senhora vai inviabilizar. Ela vendeu a filha? Bem, ela trocou a criança por uma cesta básica, né, e alguns pertences. Ela trocou sim, né, então ela, digamos, ela se arrependeu. Mas o primeiro momento, na verdade, ela já tinha as dificuldades, não era a primeira filha que ela dava, já tinha dado para outras pessoas criarem. Só que ela não imaginou a proporção que tomou. E ela me deixou com a foto da criança. E eu olhava para a criança e eu sentia que aquela criança pedia ajuda. Aquele caso realmente mexeu comigo, porque alguma coisa me dizia que era muito importante eu resgatar aquela criança. Não que as outras não sejam. Na verdade, todas as crianças desaparecidas, isso, na DPCA, os filhos do gerente do Banco do Brasil, isso aí só de bebês na DPCA foram 4, recém-nascidos mesmo. A gente resgatou essa garota em Fortaleza, uma no Mato Grosso e mais 2 em maternidades aqui. Foram 4 em 2 anos que a gente resgatou. Criança nenhuma ficou sem ser resgatada na DPCA na época que eu passei por lá. Né? A adolescente era muito comum fugir e depois aparecia. E essas também a gente encontrava. Mas criança, para mim, é uma coisa muito, muito séria. Falou em assunto criança, para mim, é uma coisa que é prioridade. E foi uma pena que não seja. Que comoveu o Estado. Então, os bastidores, né, como foram os bastidores? Eu fui para Fortaleza, assim, aí quando foi finalmente, ela me disse, não, eu entreguei para um casal, e esse casal disse que poderia ir para Fortaleza. Ela só me deu a cor da casa e possivelmente um hospital que a criança poderia estar. E aí é uma agulha no palheiro. Fortaleza é imensa. Foram 10 dias. E olha, né? eu conhecendo Fortaleza, que eu sou nascido e criado lá, umas poucas informações que ela deu, eu disse assim, vai ser difícil. Mas a gente vai atrás. Aí eu liguei para minha colega, que como eu lhe disse, é uma das minhas amigas irmãs, e disse, amiga, é o seguinte, tenho isso, isso e isso. Você vai ter que me ajudar. Levanta para mim que eu estou indo para aí. Levanta para mim que eu estou chegando. Aí liguei para o delegado geral, pedi permissão para sair do estado e fui com 2 policiais somente. A gente foi para fazer um levantamento. Em tese, a gente deveria ter ficado, se bem que a gente foi sem rumo. Vamos sem rumo e vamos sem data para voltar. Em tese, a gente deveria ter ficado 2 dias, a gente ficou primeiramente 5. Mas aí a gente fez um levantamento, né? E deu certo. Aí eu pedi uma busca e apreensão aqui em Fortaleza. Foi uma burocracia. Isso é muito bom a gente citar, porque infelizmente nós delegados muitas vezes barramos nos entraves legais. Tive que pedir aqui, a juíza daqui teve que deprecar lá, para cair lá na distribuição, para ter uma bondade de alguém despachar
Se eu não tivesse uma amiga lá, para me ajudar fazendo feedback lá também... Essa garota não tinha sido. E a questão de horas faz toda a diferença na investigação. Você, além desses casos, dessa experiência toda, você hoje foi praticamente forçada pelos seus colegas policiais a assumir o sindicato da Polícia Civil no Piauí e é uma das poucas mulheres no Brasil a estar à frente da categoria nacionalmente. Já agora assumiu também um cargo importante em nível nacional, sendo representante do Nordeste, dos policiais civis em relação a todo o Brasil. Como é que é isso? Bem, primeiro é uma grande responsabilidade, segundo é uma satisfação muito grande. Realmente, assim, eu não tinha a pretensão, né, eu nunca tinha pensado em assumir o sindicato ou concorrer ao sindicato. Na minha vida, agora a minha vida, graças a Deus, parece que tem algumas coisas que caem na minha mão, porque tinham que cair na minha mão. Eu acredito nisso. O caso da Nenê, entendeu? Outros casos que eu peguei na DPCA, não que outras mãos não fossem tão... Claro. Mas assim, eu estou sendo colocada à prova. Então, eu vi isso como um desafio. Realmente foi um desafio. Primeiro porque realmente não tinha sido uma coisa assim que eu planejei. Você não fez campanha não foi uma coisa, isso, né? Eu não tive nem tempo. Porque na época da campanha do sindicato, na verdade eu concorri com o delegado Tiago, que assumiu como juiz no Ceará, né? André, eu passei em alguns concursos, o delegado Tiago tinha passado em 4, né? E assim, eu preciso de uma colega para vice com disponibilidade, caso aconteça da gente ganhar, caso aconteça de eu vir a sair antes do término do mandato, que tenha coragem para assumir. Aí, na verdade, aí a turma disse, não, André, assume, André. Assim, houve uma reunião de vários colegas, tanto de várias, digamos assim... Você foi quase uma unanimidade, ponto. E você tem muitos desafios pela frente. Ninguém é unanimidade. Eu disse quase. Mas assim, pelo menos agora eu acredito que eu possa falar que eu tenho sim a maioria dentro da minha classe. Que qualidade... Eu tenho respeito da classe. Apesar de ser mulher, a gente tem que trabalhar dobrado. Eu não gosto de levantar bandeira, eu não sou nem machista, nem sou feminista. E competência mas não também é uma não sou inocente. inocente. Né? Também não sou inocente. Mas existe muita discriminação. Eu estou na polícia. Eu estou na polícia. Toda a categoria, eminentemente, é masculina. Então, assim, não vou me enganar, dizer que não existe preconceito na polícia. Existe. Mas eu acho que o trabalho supera. Hoje eu me vejo respeitada, tanto por homens como mulheres, como por delegados, como agentes, escrivães. Por quê? Porque na hora do trabalho, nossa carreira é híbrida. Né? Tanto eu posso estar na rua, como eu posso estar dentro de um gabinete, redigindo peças, né? Porque a gente, como carreira jurídica, tem algumas peças que são privativas do delegado, portaria ou relatório, e algumas representações de prisão, interceptação telefônica. Então, nós delegados temos essa nuance. Uma hora estamos realmente, né, na parte intelectual, a parte de operadores do direito em si, e por um outro momento a gente está na rua. Né? A polícia do Piauí, ela passa por muitas dificuldades. Na verdade, sempre passou, e por conta do aumento da violência, essas dificuldades estão mais visíveis. A falta de estrutura, a questão salarial, os distritos policiais superlotados, vocês prendem, a justiça solta, isso cria, de certa forma, uma frustração. A necessidade de qualificação dessa polícia, que tem que estar cada vez mais próxima da comunidade. Algumas experiências exitosas ou não no Brasil, como a polícia no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, a polícia pacificadora, que a gente não conseguiu evoluir para isso aqui. Tem uma luz no fim do túnel? Por que a polícia ainda é vista, às vezes, como algoz e às vezes como um herói? Que limiar é esse? Eu acredito, Maia, que da seguinte forma. Primeiro, a polícia, ela precisa ser melhor reaparelhada. A nossa polícia, ela precisa de uma autonomia, certo? A gente não tem, a Polícia Civil não tem autonomia administrativa financeira. Então, tudo o que a gente faz depende da Secretaria de Segurança. Ou seja, todo investimento é rateado entre Polícia Civil e Polícia Militar. E como nós somos menos em contingente, né? Então, muita coisa também tem que ser rateada com a Polícia Militar. Então, eu acredito que está na hora da gente amadurecer. A gente tem uma polícia qualificadíssima. Aqui o Piauí tem uma polícia qualificadíssima. Nós temos excelentes homens, mulheres, delegados, agentes e escrivães. Mas a gente precisa de estrutura. Isso, com o tempo, tem melhorado. Eu estou há 10 anos aqui no Piauí. Mas eu também não vou dizer que a gente está longe
do essencial, do indispensável. Por quê? Porque muitas vezes existe, como eu estou lhe falando, essa boa vontade, muito grande. Falta de estrutura eu tive sempre, sempre. Mesmo porque na própria DPCA, eu era a única delegada a cobrir toda Teresina. É a delegacia de proteção à criança e adolescente. Todos os casos eram centralizados à minha pessoa. Qualquer ocorrência relacionada à criança e adolescente, vítima seria a DPCA. Eu sempre tentei atender todas as pessoas que me procuraram. Sempre. Mesmo com toda a dificuldade. Aí você me diz, você conseguia com as limitações. Com as limitações. Então, o que é que acontece? É o ideal? Claro que não. E é por isso que eu resolvi assumir o sindicato. Você dá 1000 falando nisso, né? Dá para você vir aqui outras vezes. Vamos mostrar as suas fotos? Olha, ela é tímida, reservada, cuidadosa, mas ela vai dividir com a gente algumas das imagens, das muitas imagens da sua trajetória. Vou fazer o possível para não chorar. Aqui é o pai e a mãe. São meus avós. Os seus avós. Esse é o avô que era policial? Paterno, não. Esse é o paterno. O que é que acontece, né? Essa aqui é a minha referência de família, essa daqui. Assim, eu tenho a referência do meu pai e da minha mãe, mas também deles. Por quê? Foram mais de 50 anos de casado, 9 filhos. A minha família, a família Magalhães, de Fortaleza, ela é uma família, parece família italiana. Olha, a gente tem que fazer revezamento na mesa, porque não cabe todo mundo. O seu avô materno, ele fez parte da polícia, Isso, ele era do DOPS, né? Ele foi do DOPS, meu avô foi da primeira turma de comissário. Temido pelos bandidos. Foi temido, foi dado como morto. Naquela época não tinha tantos meios de comunicação, chegaram com a notícia. Ele viajou para um estado distante, minha mãe acha que era o Pará. E passou vários dias e ninguém deu notícia. Aí foram dizer, não, eu acho que ele morreu, muito longe. No dia que a gente encontrar o corpo, a gente manda deixar. Aí já estava a família toda assim, nossa. Que luto, né? E ele voltou com os bandidos nos dentes. E naquela época não tinha essa história, não. Era do a delegada André conta casos que ladrões entravam na casa dele, quando viam uma foto dizia, senhora, desculpa. Teve um caso de um cara que entrou, né, para furtar, mas a minha avó se deparou e ele viu a foto do meu avô. Opa, pelo amor de Deus, desculpa, foi a casa do comissário. Não, tô indo embora, diga a ele que eu gosto muito dele. De tocar, foram várias tocaias, teve uma que ele teve que reagir, teve outra que a minha tia era criança, ele foi chamado para uma operação e ela não deixou, ela se agarrou com ele, disse que ele não vai, aí ele pediu para os colegas irem na frente, na viatura. E uma hora depois, chegou a mesma viatura dizendo que era tocar e o colega, o parceiro do meu avô, ele foi morto. Ele teria morrido se ele tivesse feito, né? Foi protegido. Uhum. Aqui sim, seus pais, né? Isso, meu pai e minha mãe. Meu pai é industrial e a minha mãe é dentista. Aqui você pequenininha. Isso, eu fui a primeira neta, primeira sobrinha, primeira bisneta, primeira que você imaginar, eu fui primeira. Foram 8 anos, foram 8 anos de paparica aí, de tio, de avô. Aqui você brincando, aqui você de anjinho. Que a minha formação é católica. De anjo você não tem nada, né? Tem. Na polícia não. Não, na polícia não, eu sou muito profissional. Apesar de que na polícia também precisa. Aqui você também, né? Eu fui de colégio de freiras a vida inteira, depois saí para Fortaleza, né? Isso. Você garota, aqui você já adolescente. E eu não largava os brinquedos. Tô vendo. Aqui a minha irmã, que é médica, está aí. A mamãe conseguiu realizar o sonho dela. Minha irmã é muito competente, é uma médica muito competente de Fortaleza. Está aí minha família italiana, cearense. Mas cearense faz muito barulho mesmo. Essa é a minha família da graça. São mulheres também muito fortes. Essa primeira aqui também é policial, mas já está aposentada lá no Ceará. Que foi a que se agarrou com o seu avô e não deixou ele sair e terminou. Aqui você, em momentos mais familiares. Aqui você, porque você faz dança do ventre. Isso, porque a gente tem que ter um momento de folga, né? Tem que desopilar. Aqui você com o seu esposo, né? Isso. Você é casada já há 11 anos, né? Sou casada há 11 anos. Aqui você com a sua paixão. Minha paixão, minha bebê caixinha. O lado doce dela, doce, artístico, né? Mas no trabalho. E eu sou também, assim, eu sou uma fina arrumadeira, faxineira, assim, você de é daquela primeira. Que faz crochê, que eu costuro, isso. Tanto na parte, eu faço tudo. Não, cozinha não. Lá na sua casa quem cozinha é seu marido. Porque meu marido é chefe, é ele que faz. De cozinha. Não deu para concorrer. No começo, eu ainda quis arriscar. Mas aí hoje não dá para concorrer, a concorrência lá é desleal e eu também não tenho aptidão para... Tem uma coisa que eu não tenho,
Para cozinha. Culinária ainda não é bem, comigo. Em outras áreas você é Não. ótima, trabalhando principalmente. Isso, aí aqui, são meus irmãos. Seus irmãos. Isso. Aí na faculdade, na faculdade. Mas eu chorei nessa formatura. Imagina. Aqui, que Fusca é esse? Esse Fusca é lá de Brasília. Eu estive agora lá na sede da Polícia Civil do DF e eu achei a cara do meu avô. Aí você resolveu registrar e homenagear. Foi. Aqui você... Isso aí foi minha posse com algumas colegas delegadas, delegada Laura, delegada Reajane e delegada Alessandra, que é minha amiga desde a faculdade. A gente se conheceu no primeiro dia de faculdade. Aqui, né? Isso, foi o governador que nos deu posse. Aqui você, naquele momento que a gente citou, e voltando com o bebê... de óculos mesmo, você pode pegar todas as fotos, porque quando eu peguei essa criança em Fortaleza, ela sorriu. Ela sorriu. E ela só tinha, quando ela sumiu, ela tinha uns 20 dias. E ela está com a mãe hoje? Ela foi para uma briga, ela foi adotada. Aqui é a sua turma é de polícia, minha equipe de DPCA. Eu não faço nada só, eu faço com a equipe. De coração, agradeço cada um deles. Eu nunca estava sozinha. Também. Aqui comendas, algumas, que você recebeu. Isso, é da Polícia Militar, já tem alguns anos, foi no 2º DP, e por 2 vezes consecutivas da Polícia Civil. Aqui você recebendo... Você não imagina como eu choro nessas homenagens. Aqui você aqui foi aqui que você recebeu o título de cidadã teresinense. Aqui ela no Teresina. Na verdade, eu realmente, não é apologia, eu não tenho pretensões políticas, né? Embora não seja inocente de imaginar que tudo gira em torno da política. Eu sou uma pessoa, o seu caso é política eu sou pública, vocacionada, né? Isso, meu caso, exatamente, é voltado para a segurança pública. Mas eu sempre quis, assim, não vou mentir, porque eu vim de fora, não conhecia ninguém, certo? Quando eu cheguei aqui, quando eu resolvi vir, como eu lhe falei, eu estava até noiva, o marido de lá. Se quiser vir, tá à vontade, mas eu tô indo. E ele veio, vocês casaram aqui ou lá? Lá. Vocês casaram lá, né? Aqui você, quando tomou posse, né, no sindicato... Isso aí é uma campanha que eu estou fazendo de valorização do delegado de Polícia Civil. Está repercutindo muito nacionalmente. Garantidor do direito fundamental. Isso, porque nós somos os primeiros a ser procurados em qualquer violação de direitos. É o delegado que a população procura. Então, eu tenho batalhado 2 coisas na nossa classe. Primeiro, atendam bem. Atendam o povo. Escutem, cada pessoa tem sua história. Tenham um pouquinho de paciência, a gente é muito ocupado, o tempo é pequeno, mas escutem, se aproximem e tentem fazer justiça. Nossa legislação é muito falha, muito falha. Aqui você com a delegada Vilma, que é um exemplo. Meu referencial de polícia feminina, ela deposita muita esperança em mim. Amiga, é uma grande delegada, é uma grande mulher, ela tem que vir aqui também. Isso. Aqui você com as suas amigas também de polícia. Isso, uma delegada cearense que vieram para cá comigo. Aqui também. Minhas amigas Dani e Cassandra. A Dani, a gente é muito confundida, nós duas, porque a gente já fez algumas operações juntas. Somos loiras, o cabelo grande, o pessoal confunde. E aqui você? Minha turma de escrivã também, que eu também, o que eu tenho de experiência profissional também. De kimono e tudo aqui, né? Aqui foi um treinamento, Sim, defesa né? pessoal, a gente faz. Pessoal. Na verdade, eu tenho 2 academias de polícia, eu tenho 2 formações, né? Estudei, me preparei. Como escrivão, não podia fazer muito, né? Porque o poder decisivo vem do delegado. Então, eu achei que eu tinha que estudar mais, me preparar mais, já que eu queria, a minha carreira é policial. E disse que veio. Eu entrevistei aqui hoje a Andréa Magalhães, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Piauí, uma das poucas no Brasil à frente da categoria. Dos delegados. Dos delegados, porque né? Não que... Delegados de polícia. Tem uns policiais no coração, mas talvez eles fiquem chateados, né? Porque eles têm uma representação de classe, eles podem ficar chateados. Não, mas seria do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Piauí. Isso, seria também sem problema dos policiais, sem problema nenhum. E a gente conversou com ela. Eu fico por aqui, mas antes queria mostrar as dicas de livros da